E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo? Preparadíssimos. Hoje a gente vai explorar um tema que está dando o que falar. É mesmo. A saúde mental da geração Z. Aham. Vocês mandaram pra gente uns trechos do livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, Legal. e a gente está pronto para desvendar as ideias do autor. É isso aí. O livro é um prato cheio para quem quer entender os desafios que os jovens enfrentam hoje em dia, Sim, principalmente com a influência da tecnologia, né? sem dúvida. E para me ajudar nessa missão, Uhum. tenho aqui comigo um expert em psicologia adolescente Olá. e impacto da tecnologia. Que prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao The Deep Dive. E obrigado pelo convite. Para começar, o Haidt usa uma analogia interessante no livro. Que legal. Qual? Ele compara a criação de filhos com jardinagem. Hum. A ideia é que a gente deve cultivar um ambiente bom para as crianças florescerem, Faz sentido. em vez de tentar moldá-las como se fossem peças de madeira. É a diferença entre ser um jardineiro e um carpinteiro na criação dos filhos, né? Gostei da metáfora. E já que a gente está falando em repensar, o livro já começa com um alerta importante. Qual? A partir de 2010, teve um aumento assustador nos casos de ansiedade e depressão entre os jovens, principalmente entre as meninas. É mesmo. E o Haidt, ele apresenta gráficos e estatísticas alarmantes que comprovam essa tendência. Viu? Caramba. É de arrepiar. E o livro não deixa dúvidas. Ah, Essa mudança coincide com a popularização dos smartphones e das redes sociais. é verdade. E o mais intrigante, Ok. as gerações anteriores, que cresceram sem essa imersão digital, apresentam uma saúde mental relativamente estável. Interessante. Será que a gente está lidando com as consequências de uma geração hiperconectada? Pode ser. A gente precisa entender a fundo como essa tecnologia toda impacta a vida dos jovens, Sim, concordo. principalmente a cabecinha deles, que ainda está em desenvolvimento. É verdade. E falando em impacto? O livro se aprofunda no papel das redes sociais Uhum. e como elas podem ser um terreno fértil para a ansiedade. É verdade. O Haidt explora a cultura da comparação, a agressividade nas relações online e a pressão para se encaixar nos padrões. Isso me lembra. O que te lembra? É a história da Alexa Spence. Que história é essa? O Haidt conta no livro a história dela. Hã? Ela desenvolveu anorexia por causa dos algoritmos do Instagram. Que triste, né? É te partiu o coração. Essa busca por validação online, Sim. por likes e seguidores, É. pode ser extremamente prejudicial para a autoestima dos jovens. Com Vamos certeza. falar que as redes sociais são projetadas para serem viciantes, né? Totalmente. Notificações, mensagens, tudo isso interrompe a atenção dos jovens o tempo todo. É. E isso tem um impacto enorme no desenvolvimento do cérebro. Verdade. E aí entra um conceito super interessante que o Haidt explora no livro. A infância baseada no brincar, em contraste com a infância baseada no celular. Ele defende que a brincadeira livre, no mundo real, ajuda a desenvolver habilidades essenciais. Quais, por exemplo? Interação social, controle das emoções, capacidade de lidar com situações de risco, Nossa, verdade. brincar ao ar livre, sem a supervisão constante de um adulto. Permite que a criança explore seus limites, experimente, se arrisque e aprenda com seus próprios erros. É. E por falar em mundo em mudança, Sim. o livro também aborda os desafios enfrentados pelos meninos. É mesmo. Sim. O Haidt observa que, embora a saúde mental dos meninos não tenha piorado tanto quanto a das meninas, Certo. eles também estão se isolando cada vez mais no mundo virtual. E o que será que está por trás desse isolamento? Hein? Não sei. O que você acha? Videogames, Talvez. pornografia online, Pode ser. falta de perspectiva no mercado de trabalho. Quem sabe? O livro aponta para todos esses fatores. É mesmo. Parece que os meninos estão se refugiando no mundo onde se sentem mais poderosos, Sei. mais no control. Mas esse isolamento pode ter consequências a longo prazo. É verdade? É como se eles estivessem perdendo o interesse pelo mundo real, Sim. pelas relações face a face, pelas experiências que a vida offline oferece. Faz sentido. E isso pode afetar a forma como eles se relacionam com as pessoas, É. como lidam com as frustrações e como constroem seus projetos de vida. Verdade. Isso é um sinal de alerta que a gente não pode ignorar. De jeito nenhum. Na segunda parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar nas soluções que o Haidt propõe para essa crise. Beleza? Ele apresenta um plano de ação bem detalhado, Que bom. envolvendo família, escola, governo e empresas de tecnologia. Legal. Fiquem ligados. Tô curioso. Na primeira parte, a gente explorou os desafios da geração Z, né? Isso. E como a tecnologia, especialmente as redes sociais, podem impactar a saúde mental dos jovens. Verdade. Mas o livro do Haidt não se limita só a diagnosticar o problema.
Ele também apresenta um plano de ação pra gente. Que legal. E qual é esse plano? Ele é dividido em 4 frentes principais: família, escola, governo e empresas de tecnologia. Ótimo. Vamos começar pela família, então. Boa! O núcleo onde tudo começa, né? Sim. Qual o papel dos pais nesse cenário? A Hitchens defende que os pais têm um papel fundamental na construção de um ambiente mais saudável para os filhos. Certo. E a primeira dica, e talvez a mais polêmica, Qual? é adie ao máximo a entrada dos filhos no mundo digital. Nossa, tipo assim, Nada de smartphone antes dos 16 anos. 16 anos. Mas por que essa idade? Segundo Rachel, essa fase inicial da adolescência é crucial para o desenvolvimento do cérebro. Energia. A exposição precoce às redes sociais pode ter consequências sérias. Sim. A conectividade constante, o bombardeio de informações, a busca por validação online, tudo isso pode prejudicar o desenvolvimento da atenção, da capacidade de concentração e até mesmo da autoestima. Mas na prática, como convencer os filhos a esperar tanto tempo? Então, é um desafio. É, né? Eles veem os amigos com smartphones. Se sentem excluídos. Pressionam os pais. É verdade. É uma batalha difícil. Mas o Haidt sugere algumas estratégias. Quais? Criar um pacto familiar, Interessante. Como assim? onde todos se comprometem a reduzir o tempo de tela. E até momentos de desconexão, por exemplo, um dia por semana sem celular. Ou algumas horas por dia dedicadas a atividades offline, tipo jogos de tabuleiro, leitura, brincadeiras ao ar livre. É como se a gente tivesse que reaprender a viver sem estar o tempo todo plugado, né? Exatamente. E dar o exemplo é fundamental, né? Com certeza. De nada adianta pedir para o filho largar o celular se os pais passam o dia inteiro grudados nas telas. É verdade. Os pais precisam rever os próprios hábitos digitais. Sim. E mostrar que é possível ter uma vida plena sem estar o tempo todo conectado. É isso aí. E além de adiar o uso do smartphone, o RI também destaca a importância de incentivar o brincar livre, Verdade. sem a estruturação e a supervisão constante de um adulto. Aquele tipo de brincadeira que a gente fazia antigamente, né? É. Soltar a imaginação, explorar o mundo, inventar nossos próprios jogos. Isso. Hoje em dia, as crianças parecem ter perdido essa capacidade de brincar de forma espontânea. E essa perda tem um preço alto? Por quê? O brincar livre é fundamental para o desenvolvimento da criatividade, da autonomia, da resiliência, da capacidade de resolver problemas, de lidar com frustrações e de interagir com o outro. É verdade. Eu lembro que quando eu era criança, Sim. passava horas construindo cabanas, inventando histórias, explorando o mundo ao meu redor. Que legal. E era tudo tão espontâneo, tão autêntico. Era mesmo. Hoje em dia, as crianças parecem presas num ciclo de atividades extracurriculares, com agenda lotada de compromissos, sem tempo para simplesmente serem crianças. É verdade. E essa falta de tempo livre, Sim. de espaço para o ócio criativo, tem consequências para o desenvolvimento infantil. Sem dúvida. O Rony defende que as crianças precisam de tempo para se conectar com a natureza, para usar a imaginação, para criar suas próprias brincadeiras, para aprender com seus próprios erros. E como incentivar esse tipo de brincadeira no mundo cada vez mais urbanizado e digitalizado? É um desafio. É, né? Onde as crianças passam mais tempo dentro de casa, conectadas às telas, do que brincando ao ar livre. Buscando alternativas. Que tipo de alternativas? Parques, praças, quintais de amigos. Vale tudo. Entendi. E o Haidt também sugere a criação de parquinhos de aventura. Que legal! Gostam esses parquinhos? Com menos regras, com elementos que estimulem a criatividade e o desafio, onde as crianças possam se arriscar mais, testar seus limites, sem a interferência constante do adulto. Legal. Eu lembro de ter visto alguns exemplos desses parquinhos na Europa. Em vez de brinquedos prontos, eles têm materiais soltos, madeiras, pinhos, cordas, ferramentas, que as crianças podem usar para construir suas próprias brincadeiras. Exatamente. A ideia é oferecer um ambiente estimulante e desafiador, onde a criança possa experimentar, criar e se desenvolver de forma autônoma e criativa. Faz sentido. E por falar em autonomia, Sim. o Haidt também critica a cultura de superproteção, que impede os jovens de desenvolver independência Sei. e de aprenderem a lidar com os desafios da vida real. É verdade. Hoje em dia, muitos pais controlam cada passo dos filhos, Sim. acompanham por aplicativo, não deixam nem atravessar a rua sozinhos. É. Parece que temos medo de deixar as crianças experimentarem o mundo com todos os seus riscos e belezas. É verdade. Essa superproteção, por mais bem intencionada que seja, acaba gerando uma ansiedade enorme nas crianças, que se sentem incapazes de lidar com as situações mais simples. Faz sentido. O Haidt incentiva os pais a darem mais liberdade aos filhos, a confiar na capacidade deles de se virar. Isso. Mas como fazer isso sem se sentir irresponsável?
É um dilema. Sem colocar os filhos em risco. Começando aos poucos. Como assim? Permitindo que a criança vá a pé para a escola. Vá sozinha à padaria. Pequenas conquistas que aumentam a confiança, tanto dos pais quanto dos filhos. Legal. Há um processo gradual de empoderamento que prepara os jovens para os desafios do mundo real. E essa mudança de postura dos pais é fundamental para formar adultos mais resilientes, Com certeza. mais preparados para os desafios do mundo. Sem dúvida. Ok, já falamos bastante sobre o papel da família, Sim. mas e a escola? O que o Haidt propõe para essa frente? Ele defende uma mudança radical. Qual? Proibir o uso de celular na escola. Nossa. Sério. Mas por quê? Ele argumenta que o celular é uma grande fonte de distração em sala de aula. Entendi. E que a proibição total seria a forma mais eficaz de garantir que os alunos se concentrem no aprendizado. Imagine só, uma sala de aula silenciosa, sem o constante bip de notificações, sem alunos escondidos atrás de telas, um ambiente propício para concentração, para o diálogo, para a troca de ideias. Parece um sonho, né? Mas e os professores que usam o celular como ferramenta pedagógica? Sim. Existem diversas plataformas educacionais, aplicativos e recursos digitais que podem enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. O Link Haidt reconhece o potencial da tecnologia na educação, mas sugere alternativas para o uso do celular em sala de aula. Tipo? Por exemplo, o uso de tablets e computadores, que podem ser controlados pela escola, Certo. evitando o acesso às redes sociais e a outros conteúdos que desviam a atenção dos alunos. Então a ideia não é demonizar a tecnologia, Não. mas sim usá-la de forma consciente e responsável a serviço da educação. Exatamente. E além da proibição do celular, Sim. o Haidt também recomenda que as escolas aumentem o tempo de recreio. Certo. Criem espaços de brincadeira livre e reduzam as regras que limitam a criatividade e a autonomia das crianças. É como se ele quisesse resgatar a essência da infância, né? Isso. Com mais liberdade, mais tempo para brincar, para explorar, para se conectar com os amigos. Uma infância menos estruturada e controlada e mais espontânea e criativa. Exatamente. Ele defende que a escola deve ser um ambiente que estimule a curiosidade, Sim. a criatividade e o pensamento crítico, e não apenas um lugar de transmissão de conteúdo. E falando em estimular a autonomia dos jovens, Sim. o Haidt cita o projeto LEDBRO como um bom exemplo disso, né? Sim. Esse projeto incentiva as crianças a fazerem algo que nunca fizeram sozinhas, Sim. com apoio dos pais e da escola. Legal. Pode ir a pé até a biblioteca, preparar o próprio lanche. Pequenas ações que, aos poucos, vão empoderando os jovens e preparando-os para os desafios da vida adulta. É interessante como as propostas do Haidt vão muito além de simplesmente controlar o tempo de tela. É verdade. Ele propõe uma reformulação completa da forma como educamos as crianças, tanto em casa quanto na escola. Sim. Uma mudança de paradigma que coloca a criança no centro do processo, Isso. respeitando suas necessidades, seus ritmos e seus potenciais. Com certeza. E essa mudança de paradigma é essencial para formar uma geração mais saudável, mais equilibrada, mais preparada para os desafios do século XXI. Ok, já exploramos as propostas para a família e para a escola. Isso. Mas e o governo? Qual o papel dele nessa história? O Haidt defende que o governo precisa regulamentar o acesso das crianças às redes sociais, impondo limites de idade, exigindo a verificação da identidade dos usuários Certo. e criando mecanismos para proteger as crianças de conteúdos inapropriados. Mas como fazer isso na prática? É muito fácil para uma criança mentir a idade na internet. E como controlar o acesso a conteúdos inadequados num ambiente tão vasto e complexo como a internet? Um desafio. É. Ele sugere que as empresas de tecnologia desenvolvam mecanismos mais eficazes de verificação de idade, Tipo, com o uso de inteligência artificial, por exemplo, que? e também defende que o governo crie leis mais rigorosas para punir as empresas que não cumpram as normas. A gente já viu diversos exemplos de empresas que mudaram suas políticas depois de escândalos e pressão da sociedade, né? Sim. Parece que a regulamentação governamental, em conjunto com a mobilização da sociedade civil, pode ser um caminho para garantir que a tecnologia seja usada de forma ética e responsável. Exatamente. E além da regulamentação das redes sociais, o Haidt também defende que o governo invista em políticas públicas Quais? que incentivem o brincar livre, a criação de espaços públicos seguros e adequados para crianças.
Certo. e a formação de professores preparados para lidar com os desafios da geração digital. Ou seja, uma abordagem holística que envolve diversos setores da sociedade. Isso. Para finalizar esse panorama das propostas, falta falar das empresas de tecnologia. Verdade mesmo. Qual a responsabilidade delas nesse cenário? O Haidt reconhece que as redes sociais são desenhadas para prender a atenção do usuário, Sei. para gerar vício. Mas ele acredita que elas podem ser parte da solução, Sério. se mudarem radicalmente a forma como operam. Então ele não as vê como vilãs nessa história, mas sim como potenciais aliadas na busca por soluções para a crise de saúde mental da geração Z. Exatamente. Ele defende que as empresas de tecnologia têm uma responsabilidade social enorme e que precisam priorizar o bem-estar dos usuários, principalmente das crianças e dos adolescentes. Mas como garantir que essas empresas mudem de postura? Boa pergunta. Afinal, o modelo de negócio delas se baseia justamente na exploração da atenção dos usuários. É verdade. É como pedir para elas irem contra seus próprios interesses. O Haidt acredita que a pressão pública, Sim. o ativismo de organizações da sociedade civil e a ameaça de regulamentação governamental podem forçar essas empresas a repensarem suas práticas. Entendi. E ele cita exemplos de empresas que já estão implementando mudanças em seus produtos e serviços Que legal. para torná-los mais saudáveis para os usuários. Esse tipo de mudanças. A gente tem visto algumas plataformas de mídias sociais implementando recursos para limitar o tempo de uso. Para controlar as notificações, para oferecer opções de conteúdo mais saudável. É verdade. São pequenos passos, mas que indicam uma mudança de mentalidade no setor. Com certeza. É. E essa mudança de mentalidade é fundamental para construirmos um futuro onde a tecnologia esteja a serviço da humanidade e não o contrário. Exatamente. E aí, voltamos para a última parte do nosso mergulho. A gente já explorou os problemas, as soluções, e agora, para finalizar com chave de ouro, Que legal. vamos navegar por um conceito fascinante que o Jonathan Haidt coloca no livro, a elevação espiritual. Interessante. Ou melhor, a falta dela. Entendi. É um tema que nos convida a pensar sobre como a gente está vivendo, sobre os valores que a gente prioriza, sobre o tipo de mundo que a gente está construindo. Verdade. E o Haidt, ele argumenta que essa falta de conexão com algo maior que nós mesmos, Sim. com algo que vai além do nosso ego e que nos conecte com o transcendente, tem um impacto direto na nossa saúde mental, na nossa felicidade. Na nossa capacidade de construir uma vida com significado. Faz sentido. É como se em meio a essa busca frenética por sucesso, por status, Sim. por prazeres imediatos, a gente tivesse perdido a bússola, sabe? Ei. Aquele norte que guia as nossas ações, que dá sentido à nossa existência. Verdade. E o Haidt vai além. É mesmo. Ele afirma que a internet, com toda a sua velocidade, fragmentação e superficialidade, contribui para esse esvaziamento espiritual. É como se a gente estivesse sempre plugado, mas nunca realmente conectado com o que realmente importa. É verdade. A internet nos oferece um mundo de possibilidades, mas também nos bombardeia com informações instantâneas, com a ilusão de conexões instantâneas, com a comparação constante com a vida editada dos outros. E nesse turbilhão de estímulos a gente acaba se desconectando de si mesmo, do outro, da natureza, do transcendente. E para ilustrar essa ideia, Sim. o Haidt usa uma metáfora interessante. A diferença entre o modo profano e o modo sagrado. Você pode explicar melhor esses conceitos. Claro. O modo profano seria aquele estado mental em que a gente está focado no eu, nas nossas necessidades, nos nossos desejos. É o reino do egoísmo, da competição, da busca incessante por status e reconhecimento. Nesse modo, a gente está desconectado do transcendente, Certo. focado só no mundo material Ah. e nas gratificações imediatas. E o modo sagrado? O modo sagrado é diferente. Ah. É aquele estado em que a gente transcende o ego. Ah. Se conecta com algo maior que nós mesmos. Sim. Seja a natureza, a arte, a fé, a comunidade. Sei. É o reino da compaixão, da generosidade, da gratidão, Ah. do sentimento de pertencimento a algo que nos transcende. É um estado de conexão com o sagrado, com o mistério da vida, com a beleza do mundo. Legal. E o Haidt argumenta que a gente precisa reaprender a ativar esse modo sagrado, a cultivar experiências que nos tirem do piloto automático, que nos conectem com a beleza, com a verdade, com o bem, com o transcendente. Ele dá exemplos de como fazer isso, né? Sim, vários. Quais, por exemplo?
desde práticas contemplativas, como a meditação e a yoga, Ah, que ajudam a gente a aquietar a mente certo. e a se conectar com o nosso interior. Até experiências em grupo que promovem a união, cooperação, a celebração, como eventos musicais, rituais religiosos, manifestações culturais. Legal. Ele também destaca a importância do contato com a natureza, a contemplação da beleza, da prática da gratidão. O interessante é que ele não associa a espiritualidade necessariamente à religião, né? Ah, não. Ele fala de uma busca por sentido, por propósito, Isso. por conexão com algo que nos inspira, que nos motive a sermos melhores. Exatamente. E ele destaca que essa busca por sentido é inerente à natureza humana. É algo que nos impulsiona desde sempre. E a gente precisa resgatar essa dimensão em nossas vidas. Se a gente quiser construir um futuro mais saudável, mais justo, mais significativo, tanto para nós mesmos quanto para as próximas gerações. Então a gente pode dizer que o livro do Haidt vai muito além de uma simples crítica às redes sociais, né? Com certeza. Ele propõe uma reflexão profunda sobre a forma como estamos vivendo, Sim. sobre os valores que a gente prioriza, Uhum. sobre o tipo de mundo que a gente está construindo, Verdade. e nos convida a buscar um equilíbrio Yeah. entre o mundo online e o offline, Uhum. entre a conectividade e a interioridade, Sim. entre o material e o espiritual. Exatamente. E essa reflexão é fundamental se a gente quiser romper com o ciclo de ansiedade, depressão e isolamento que tem assolado a geração Z. Verdade. A gente precisa reaprender a cultivar o que realmente importa, Sim. a nutrir a nossa alma, a buscar o transcendente em meio ao frenesi do mundo moderno. E o livro termina com uma mensagem de esperança, né? Sim. Acredita que ainda dá tempo de mudar o rumo das coisas. E a gente pode construir um futuro mais promissor para a geração Z. Mas para isso a gente precisa agir agora. Verdade. A gente precisa repensar as nossas prioridades. Sim. A gente precisa resgatar o que realmente importa. É um chamado à ação para todos nós, um convite para reavaliarmos a forma como estamos educando as novas gerações, a forma como a gente está usando a tecnologia e principalmente a forma como a gente está vivendo as nossas próprias vidas. Verdade. E que a gente possa, juntos, construir um futuro mais humano, mais consciente e mais feliz para todos. É isso aí. E assim a gente chega ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Valeu. Esperamos que vocês tenham aproveitado a viagem. Até a próxima.